Então, muito bom dia para todos. A graça e a paz de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Trago um abraço dos irmãos da missão. Agradecemos pelas orações que os irmãos têm feito por nós. Isso tem nos ajudado a continuarmos ali com aquele trabalho. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro de Reis, no capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Eu gostava de convidar os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale a Deus aos nossos corações, ó Deus, e que a sua palavra, Senhor, ela confronte a nossa realidade, Senhor. Que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, Pai. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em duas coisas, nós como igreja somos chamados. Primeiro, para conhecermos ao Senhor, para termos intimidades com o Senhor. O pastor orou aqui agora pelas crianças e pelos pais que têm esse cuidado de trazer as crianças até a casa de Deus para que eles aprendam a conhecer ao Senhor. E uma segunda coisa é fazer o Senhor conhecido. Um dia o Senhor nos chamou para realizarmos uma obra. E eu não prego porque o irmão Luiz ia pregar aqui quando ele leu sobre a grande comissão. E então, quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te abençoarei para que tu sejas uma bênção. Deus não nos abençoa para que a gente simplesmente infle os nossos egos. Deus não nos abençoa para que simplesmente nós venhamos acumular as suas bênçãos em nosso ser. Deus nos abençoa para que nós sejamos transmissores da sua bênção. E esse é um dos chamados da igreja, ser abençoada e abençoar. Dito isso, eu pergunto: quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Hã? Somos nós? Mas quem é a igreja mesmo? A igreja da Amadora. Vamos aprofundar um pouco mais essa resposta. Quem é a igreja? Hã? A igreja é o corpo de Cristo, composto por todos os crentes, neste caso. Somos nós. Sim. Mas quando nós estamos no dia a dia,
no nosso local de trabalho, sozinhos. Quem é a igreja? Sou eu. A igreja sou eu. Somos cada um de nós. Porque quando nós olhamos para a igreja como nós, o pastor prega. Quando nós olhamos para a igreja como nós, o irmão Luiz assiste à igreja em seus trabalhos. Quando olhamos para a igreja como somos nós, as outras pessoas trabalham. Mas quando olhamos para a igreja como eu sou a igreja, eu sou aquele a quem o Senhor chamou, aquele a quem o Senhor comissionou para levar a palavra de Deus. Não é apenas a função do pastor, do irmão Luiz a assistir o pastor, que tem essa responsabilidade de assumir todas as atividades e de levar essa mensagem. E a passagem que lemos, ela fala de um período onde o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E esse rei, ele tentava armar emboscadas contra o exército de Israel, mas o profeta Eliseu, Deus o usava para mostrar onde estavam aquelas armadilhas. E Deus livrava Israel daquelas situações. E, de repente, aquele rei pergunta: quem de nós é contra nós e está passando informações para Israel? E alguém disse: não é outro senão o profeta de Deus. E ele então manda um exército buscar esse profeta, e quando eles chegam, Eliseu ora a Deus para que aquele povo seja ferido de uma cegueira e os leva para Samaria. E em Samaria ele apresenta aqueles homens para o rei e diz a eles: olha, uma parte o senhor mantém como prisioneiro, a outra parte o senhor alimenta e manda de volta para o rei. E quando aqueles homens voltaram para o seu rei, ele se enfureceu e ele resolveu guerrear contra Israel. E então ele vai de vez contra Israel e ele sitia a cidade de Samaria. O exército de Israel, então, ele se fecha dentro das suas muralhas. E havia duas situações, duas formas para se resolver aquele problema. Primeiro, saía e enfrentava o inimigo. Segundo, se trancava dentro da cidade fortificada e esperava uma solução. E então eles se trancaram dentro da cidade. Porém, não havia entrada mais de mantimentos na cidade. Eles começaram a comer do estoque que eles tinham. A inflação sobe absurdamente. O preço das coisas lá dentro começa a ficar um absurdo. Ao ponto de o rei Jorão estar a andar sobre as muralhas e ele encontra uma das cenas mais horripilantes. Duas mães que acordaram e comeram seus filhos. E elas combinaram: olha, hoje nós matamos o seu filho e o comemos. E amanhã matamos o meu e comemos. Porém, no dia seguinte, aquela outra mulher escondeu o seu filho. E quando o rei vê aquela situação, aquela mulher clama ao rei que julgue aquela causa. E a palavra de Deus diz que o rei rasga as suas vestes. E ele se ira contra o profeta de Deus. E ele manda enviar soldados até o profeta, porque ele queria matar o profeta, porque ele achava que a ação que o profeta havia feito com ele tinha causado toda aquela ira sobre aquela cidade. E então Eliseu diz: amanhã, mais ou menos a essa hora, Deus trará a solução.
E havia do lado de fora dessas muralhas 4 leprosos. E aqueles 4 leprosos, eles olham para aquela situação. E eles conversam entre si: olha, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos para a cidade, lá também morreremos. Então, nós temos uma opção, que talvez a gente possa viver. Vamos até o arraial dos sírios. Vamos pedir clemência ao rei. Talvez eles tenham misericórdia de nós. Se eles tiverem misericórdia de nós, viveremos. Mas se eles não tiverem misericórdia, já estamos condenados à morte. E então eles decidiram ir até o arraial dos sírios. Mas naquela noite, exatamente naquela noite, Deus fez se ouvir um barulho dos céus. Um barulho com som de muitos carros de guerra. E o exército sírio, então, ele ouve aquele barulho e imagina, Israel alugou os exércitos dos heteus e dos egípcios, e eles estão vindo guerrear contra nós, e então eles simplesmente fugiram. Deixaram os acampamentos montados todo para trás e fugiram. E é impressionante como que apenas um exercício militar de Deus não precisou fazer ataque nenhum, ele simplesmente movimentou o seu exército. E aquele barulho foi tão imenso que fez o inimigo fugir. E aqueles leprosos, então, eles chegam até o arraial e encontram mesa posta, muita comida, encontram utensílios de prata, de ouro, encontram vestes. Era tudo o que eles precisavam. Há quanto tempo, talvez, aqueles 4 leprosos não tinham uma refeição decente? Eles estavam condenados a viver do lado de fora da cidade por serem leprosos, condenados a viver da ajuda e esmola das pessoas. E então eles começam a comer, eles começam a ver os utensílios de ouro e de prata. Eu imagino que eles possam olhar para aqueles utensílios e falar: olha, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui deve dar quase um mês de comida. E eles saem de uma tenda e entram na outra e começam a guardar coisas, mas, de repente, eles param e dizem: não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas. Se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos correndo anunciar a casa do rei. O inimigo já está vencido. E com essa frase desses leprosos, eu gostava de compartilhar nessa manhã 4 incentivos para pregarmos o Evangelho. 4 incentivos para entendermos que a nossa tarefa principal é pregar o Evangelho. E eu quero animar o seu coração, sabendo que Deus pode e quer usar a minha vida e a sua vida para a proclamação do Evangelho de Deus. Do lado de fora dessas portas, e agora eu não estou falando das muralhas, mas sim daqui da igreja. Do lado de fora dessas portas, há um povo a morrer por causa de um inimigo já vencido. Há um povo escravo de um inimigo já vencido.
O inimigo que foi vencido na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue sobre aquela cruz. A palavra de Deus diz que ele venceu as portas do inferno, que ele pisou a cabeça do inimigo. Existe um povo morrendo lá fora, mas quem sabe a mensagem? Quem sabe da mensagem para aquele povo que está morrendo por causa de um inimigo vencido? Aqueles 4 leprosos. Aqueles 4 leprosos que receberam a graça de Deus. Aqueles 4 leprosos que estavam condenados à morte, mas receberam de Deus a graça. Assim como também um dia nós fomos alvos da graça de Deus. Assim como um dia Deus nos tirou de um lamaçal de pecado, para sermos justificados através do seu sangue, para podermos ter acesso à salvação. E o primeiro incentivo que eu quero compartilhar é um incentivo moral. Eles dizem, no versículo 9, não estamos fazendo bem. Quantos de nós não queremos as bênçãos de Deus? Quando vem ao culto e diz, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, a minha família. Quantos querem sair daqui nesta manhã abençoado? Amém? Mas qual é o propósito desta bênção? Qual o propósito de sermos abençoados nessa manhã? Abra suas Bíblias no Salmo 67. O salmista Davi nos dirá o propósito de sermos abençoados pelo Senhor. Salmos 67. O versículo 1 e o 2 dizem assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Se vieste aqui essa manhã para ser abençoado, Deus te diz que essa bênção é para ser transmitida. Essa bênção não é para ficar simplesmente contigo, com a sua casa, com a sua família. Essa bênção é para todos. O Senhor nos abençoa para que sejamos abençoadores. Quantas coisas o Senhor nos tem dado? Casa, trabalho, escolas, uma igreja para congregarmos, a Tua palavra para aprendermos a cada dia. O Senhor tem nos dado tudo isso para que nós possamos fazer o nome dEle conhecido. Que nós possamos declarar que a minha casa, ela é do Senhor. E é do Senhor para que Ele use a minha casa, para que Ele use a minha vida, para que Ele use os meus recursos. Use as coisas que eu tenho para a glória dEle. Esse é o fim das coisas que temos recebido. Não estamos fazendo bem. O primeiro incentivo, moral. O segundo incentivo, o tempo.
Eles disseram, não estamos fazendo bem. Por quê? Porque hoje é dia de boas novas. Hoje. Hoje é o dia de proclamar as boas novas da salvação. O nosso tempo está a terminar nessa terra. Em breve, Jesus voltará para levar a sua igreja. E enquanto estamos aqui nesta terra, nós temos a missão de cumprir o ID do Senhor. Na biografia O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, um missionário que viveu por 51 anos na China, ele diz que, quando eles começaram a evangelizar na China, um chinês chegou para ele e disse, olha, há quanto tempo tem essa mensagem no seu país? Já temos aí para mais de 100 anos. E ele então pergunta, por que é que só agora? Por que é que só agora vocês trouxeram ela para nós? Sabe, às vezes podemos ter vizinhos nossos que não saibam que somos cristãos. Podemos ter vizinhos nossos que nós nunca falamos do amor de Deus para aquela pessoa. E Paulo orienta Timóteo, prega a todo tempo, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus. Sabe, uma vez eu estava com um amigo no hospital e eu aguardava do lado de fora. E chegou um grupo de jovens e um rapaz chorava muito porque o irmão dele havia sido morto. E eu vi aquele rapaz chorar compulsivamente e eu sentia claramente em meus ouvidos, fala para ele que para o irmão dele não há solução, mas para ele ainda há salvação. E eu relutei. E eu ouvia, fala. E eu relutei. E, de repente, do nada, apareceu uma senhora, chegou próximo daquele jovem e disse, olha, para o seu irmão, ainda não há mais solução, mas para você ainda há salvação. Prega a todo tempo. Prega em hora e fora de hora. Aquilo marcou a minha vida e eu decidi nunca mais desobedecer à voz do Espírito Santo. Eu decidi nunca mais perder a oportunidade de proclamar a palavra do Senhor. E quando nós olhamos só para nós mesmos, nós não temos tempo. Nós achamos que não temos tempo, temos muita ocupação, somos muito atarefados. Mas quando nós entregamos o nosso tempo a Deus, nós começamos a ver as oportunidades que Deus nos dá para compartilharmos a palavra dEle. Primeiro incentivo, moral. Segundo incentivo, tempo. Terceiro incentivo é o incentivo da mensagem. Hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de proclamar a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui no culto de missões mundiais. Hoje é dia de proclamar a palavra de Deus a toda a criatura. E essa mensagem de boas novas, só existe um povo que tem: a Igreja de Deus. Sociedades filantrópicas, ONGs de ajudas, nenhuma delas tem essa mensagem de boas novas do Evangelho. Essa mensagem foi dada exclusivamente para a igreja. E não há história que concorde mais com essa tese que a história de Cornélio.
O anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, suas orações foram ouvidas, sua esmola foi aceita diante de Deus, e eu estou aqui para te dizer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e para que você possa ser salvo. Foi isso que o anjo disse? Mas ele sabia disso, não sabia? Por que ele não disse? Porque essa mensagem não é dos anjos. Essa mensagem foi dada à igreja. Como o irmão Luiz leu aqui no Evangelho de Mateus, foi Jesus quem disse à igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo deles discípulos, ensinando a eles tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E o anjo manda ele buscar a Pedro. Porque Pedro era a igreja comissionada. Talvez você possa dizer: eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Comece a falar do que Jesus fez em sua vida. Comece a falar da transformação que Jesus fez da sua vida, quando Ele te resgatou do mundo de pecado e fez com que você pudesse fazer parte dessa salvação. E o quarto motivo, o quarto incentivo que temos é a responsabilidade. Não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas. E se nós nos calarmos e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Nós temos a responsabilidade, como Igreja de Cristo, de levar essa mensagem, de obedecer o comissionamento de Jesus, cumprir o ID. Não podemos fechar os nossos olhos a essa responsabilidade. Naquela época das guerras, os atalaias, os arautos, eles ficavam numa torre de vigia e de longe eles avistavam todos que se aproximavam do castelo. Todos que chegassem na cidade eram vistos daquelas torres. E a missão daquele arauto era simplesmente uma: anunciar. Se o rei chegava com a sua comitiva, ele anunciava à cidade: o rei está chegando. Se viesse algum inimigo, ele avisava: olha, inimigo à vista. Porque se aquele inimigo chegasse e ele não avisasse, o sangue daqueles que fossem mortos era sobre a cabeça dele. Mas se ele avisasse, ele deixava de ser culpado. O preço daquele sangue já não era sobre a sua vida. E nós fomos chamados para ser arautos de Deus. Nós não somos, como o irmão Luiz falou aqui agora há pouco, nós não somos responsáveis por mudar a vida de ninguém. Nós não somos responsáveis por transformar a vida de ninguém. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do seu pecado. A nossa mensagem é simplesmente ser um arauto. Jesus está voltando. Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive, reina e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa mensagem de proclamação. E se alguém aqui nessa manhã acha que não sabe como compartilhar o Evangelho, essa é a forma mais simples de transmitir que Jesus veio como homem, morreu, foi sepultado, ressuscitou, vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Nós não precisamos fazer coisas mirabolantes para pregarmos a palavra de Deus.
nós somos especialistas em fazer tantas outras coisas e deixarmos de fazer aquilo que Deus nos mandou. Eu vi a história de um jovem que uma senhora tinha lá na sua casa uma torneira que ficava a pingar o tempo todo. E ela ia sair de férias por uma semana e pediu a um jovem que ela conhecia, que ela tinha confiança nele, para que ele trocasse aquela torneira e resolvesse o problema. E ele, muito solícito, foi atender. E quando ele chegou naquela casa, ele viu as paredes sujas, ele viu aquela casa suja, e ele olhou para aquilo e ele falou assim: essa senhora me conhece desde que eu nasci. E olha as paredes da casa dela como está, eu vou cuidar disso. E ele começou a pintar as paredes, e uma mão não foi suficiente, 2 demãos de tinta, 3 demãos de tinta, e o tempo foi passando, e de repente a senhora volta de férias, e ela chega em casa, a casa toda pintada, e ela olha, mas o que aconteceu aqui? E ele se explica: a senhora me conhece há tantos anos, eu tenho muito apreço pela senhora, então eu resolvi pintar a casa da senhora para que fique um ambiente melhor para a senhora. E aquela senhora vai até a cozinha e a torneira está a pingar. E ela diz: não foi isso que eu te pedi. E da mesma forma, um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta de todas as coisas. E poderemos dizer a Deus que fizemos congressos, fizemos acampamentos, fizemos várias tantas coisas que nos alegrava, era gostoso termos um tempo de comunhão com os irmãos. E Deus irá dizer: não foi isso que eu te pedi. Eu deixei apenas uma mensagem para vocês transmitirem. Eu deixei uma mensagem de boas novas para vocês transmitirem. Se a mensagem de boas novas está sendo proclamada, não há nada contra os eventos, mas os eventos não devem substituir essa mensagem. Tem muita gente que serve ao Senhor de qualquer maneira, serve com o que sobra, com os recursos que sobram. Não podemos fazer outra coisa. Teremos que fazer aquilo que temos que fazer e fazer da melhor forma possível. Estes são os 4 incentivos que eu queria compartilhar nessa manhã. O incentivo moral: não estamos fazendo bem. O incentivo do tempo: hoje é o dia. O incentivo da mensagem: boas novas de salvação. E o incentivo da responsabilidade: se deixarmos para amanhã, poderemos ser tidos por culpado. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.